Sejam todos muito bem-vindos ao canal Antropohistória e Colonialismo. Eu sou Vitor Collins, antropólogo, e nós vamos seguir com o nosso curso Galileia e a Revolta Judaica, Império Romano, Nazarenos e Judeus, o conflito que conformou a Era de Peixes. Esse assunto, claro, ele é muito rico e fascinante, porém, essa abordagem com esses autores, essa perspectiva certamente ainda não te contaram. Então, seja muito bem-vindo ao curso e nós temos muito o que trazer nesse assunto. Vão ser várias lives muito interessantes. E, claro, peço que vocês curtam, fiquem conosco até o final do curso e deem um like para o canal. Bom, então essa live de hoje chama Subversões Romanas frente a seus poderosos inimigos. Uma decepção romana muito comum, que se naturalizou com as escrituras latinas, ocorreu no sentido geográfico, quando os termos Nazaré e Galiléia foram apontados como lugares na geografia da Judéia. Né? E claro, isso está na Bíblia Latina e esse é o senso comum. Isso trouxe uma geografia ficção na Judéia com a finalidade única de corromper a natureza astrológica da ordem nazarena, já que o termo nazareno advém de duas palavras, Mazarot, em ou aramaico ou hebraico, que é o zodíaco, tá? Como Nasir, e Sir é um termo quemita para que se refere à estrela Sirius. Aí, Mazarot e Nasir, nós temos Nazareno. Tá? E claro, esse é um dos pontos decisivos aí no conflito entre Roma e a Ordem Nazarena, já que antes de Roma tomar o poder na Galileia, uma das prioridades da agenda imperialista, incluindo as elites judaicas que estavam a serviço de Roma e apontando reis tiranos como Herodes Antipas, né, passando por reis judeus, mas na verdade eram marionetes dos romanos. Uma das prioridades, inclusive através do agente para Jerusalém, Saulo Joséfo, né, que no momento mais tarde, já com a tomada de poder e já tendo traído os seus companheiros de Jerusalém, trabalhando para os seus patrões romanos, vão inventar o apóstolo São Paulo. Então, São Paulo é o alter ego do Saulo Joséfo. Ou seja, esses poderes imperialistas tinham como prioridade perseguir, caçar e destruir o, os centros de cultos astrológicos, né, os templos, incluindo desse zodíaco da entrada no slide, que foi encontrado no Mar da Galileia, em Ramat Tiverias. E segundo o autor Rolf Ellis, ele pertenceu à Ordem Nazarena, né, sob a liderança do rei Isates. E, e também, claro, foi atacado pela legião do Vespasiano, tá? O general romano na época. Tá? Então, estava tava havendo essa caça a os cultos astrológicos, aos templos e a prisão
bruta dos adeptos desses cultos. Né? Essa era uma das funções do agente de Jerusalém, Saulo Joséfo, e isso se explica na famosa estrada para Damasco, né? Onde São Paulo encontra o Cristo, né? Que aparece a ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá? Então, assim, isso não é uma metáfora. É claro que é, essa passagem vai chegar pela interpretação romana, como uma propaganda romana, tá? Mas o fato é que o Saulo Joséfo foi chefe de polícia na Galileia e estava prendendo os adeptos dos cultos astrológicos, né? E claro, e o principal deles foi feito com a Ordem Nazarena, sob a liderança do rei Isates, né? Isates, claro, é o Cristo Rei Guerreiro da Ordem Nazarena, como rei de Edessa, conforme o trabalho do Ralph Ellis. Em outras palavras, é o Jesus Cristo histórico, antes da tomada de poder romana e de toda a interpretação e a reescrita romana da guerra na Galileia, inclusive a mudança dos termos, né? Já que Jesus é um termo latino, tá? O termo preciso em relação ao Cristo Rei Nazareno é Isas ou Isates, né? Bom, então essa geografia ficção na Bíblia Latina, escrita pelo Saulo Joséfo a serviço do Vespasiano e do Tito, teve como objetivo anular, corromper a natureza astrológica da ordem nazarena, né? Como anular o culto dos Gali, que apontavam para o casamento místico interno, ou Santo Graal, como culto ao andrógeno original, certo? Ou seja, o termo Gali, de Galileia, vem a nós como Nazaré, como uma cidade ou uma região, mas na realidade essa é uma decepção romana, né? Como eu disse, Nazareno vem da natureza astrológica do culto, e Gali é um termo que remete a esse mistério esotérico do casamento sagrado, tá? Por quê? Porque a ordem nazarena e vários outros cultos astrológicos em relação aos reinos da Síria, Armênia, Edessa, Pártia, cultuavam o andrógeno original, tá? Que é basicamente, em latim seria hieros gamos, tá? É o casamento sagrado em cada indivíduo, né? O casamento entre as polaridades, ou masculino e feminino, tá? E então tem toda uma cultura voltada ao casamento místico, uma cultura dos Gali, que, claro, por ser arqui-inimiga de Roma, tá? E por Roma ter tomado o poder na Galileia, soa como algo muito vago e distante, tá? Mas na realidade era um culto muito poderoso e muito influente naquela região. E para anular essa realidade dos inimigos de Roma, eles tornaram esses termos Nazaré e Gali como lugares numa certa região. Eles inventaram uma geografia fictícia e, bom, essa decepção durou e sucedeu por milhares de anos. Tá? Agora, claro, toda
toda a informação perdida está retornando e muita decepção está sendo deconstruída. Com a reescrita, com a reescrita da história após a tomada de poder na Galiléia, como a produção das escrituras latinas, gerar essa geografia ficção jogando com os termos Nazaré e Galiléia também apagou o governo das autoridades de Edessa na Judéia, que são referidas no Talmud como Isas de Gamala, sendo, no caso, o governador da Judéia na época da revolta judaica, da guerra. Tá? Não outro senão o Cristo Rei Nazareno Isates. Tá? Então, o que o Ralph Ellis vai trazer é que o Cristo Rei está situado numa cultura que não só era arqui-inimiga mortal de Roma, como uma cultura inacreditavelmente poderosa e sofisticada, tá? Envolvendo é, aristocracia, reis e rainhas. Tá? Isso não é uma metáfora, mesmo no Novo Testamento, Jesus é chamado de rei. Tá? Os magos, é, os magos de Pártia, Pártia é o termo anterior à Pérsia, tá? No tempo em que era uma cultura alquimista. Pérsia já é relacionado ao culto ao demiurgo, tá? Assim como o cristianismo romano. Então, os magos de Pártia foram visitar Isates no nascimento porque a aristocracia pártia tinha vínculo com o reino de Edessa. Eles tinham relações, casavam entre si. Então, Isates era também um potencial rei da cultura de Pártia. E, e assim ia, né? As elites, no sentido da aristocracia, com reis e rainhas, entre todos esses reinos casavam entre si. Né? Tem o reino de Petra, que é muito famoso, que, enfim, tem toda essa história com João Batista, né? Que a gente já cobriu numa outra live. E todos os outros, Armênia, Síria, Edessa, casavam a aristocracia entre si. Tá? E, bom, e o status desses reis e rainhas, no caso o rei Isates de Edessa, o Cristo Rei Nazareno, era um status que envolvia ele ser um rei à frente dos mistérios esotéricos, né, da consciência crística, do casamento sagrado. Né? Na realidade, à frente do Santo Graal seria a Maria Madalena, a sua irmã esposa. Tá? E irmã porque esses costumes, esse padrão vem da cultura do Nilo, da terra de Cam. Tá? Então, Isates foi um rei maçom-chefe, tá? No sentido de líder dos mistérios esotéricos, da consciência crística. Tá? Claro, não comparemos maçom com um Albert Pike ou, enfim, qualquer maçom famoso hoje em dia à frente de uma organização imperialista. Tá? Nós estamos falando de uma cultura alquimista e astrológica que pode soar vago e estranho para nós hoje. Tá? Mas o status desse rei e de todos os outros reis e rainhas desses reinos envolvia isso. Né? Eles eram líderes dos mistérios esotéricos, maçons-chefe, chefes militares. Né? O rei Zates conduziu
combate contra legiões romanas, né? Isso está no, no registro histórico, como a guerra com a legião dos Sextus Galos, derrotada pelo rei de Edessa, tá? Como também foi governador da Judéia. Tá? Então, tem toda uma história aí que foi apagada e deletada com a tomada de poder de Roma, que queria cancelar a glória e status dos seus inimigos, anular a, a, a história desses reinos naquela região antes da tomada de poder romana e subverter o valor desses reis e rainhas como dos reinos. Então, um exemplo importante é Maria Madalena, que também conforma num status de rainha, numa cultura astrológica e alquimista, tá? Foi uma. Não, perdão, seria princesa, né? Rainha seria a rainha Helena de Edessa, a mãe do Isates, né? Então, Maria Madalena, a princesa e líder frente aos mistérios esotéricos do Santo Graal, tá? Como foi a princesa que ungiu o rei Isates, o Cristo Rei, com óleo, simbolizando a unção do Messias. Ou seja, era também, foi também uma mulher princesa de enorme influência na Judéia em termos de riqueza e presença política, assim como a rainha Helena de Edessa. Então a gente está falando da presença de uma aristocracia poderosa, que por ser arqui-inimiga de Roma foi totalmente subvertida. E aí vem o caso com a Maria Madalena, o termo em aramaico foi associado a ela foi Hierodulai. Hierodulai foi traduzido, o sentido é bem amada, tá? Foi traduzido pelos inimigos de Edessa para o inglês como harlot, tá? E harlot se torna prostituta, tá? Então é assim como os inimigos desvalorizam esses poderosos reinos e reescrevem a história. Então a gente está procurando situar o reino de Edessa e a Ordem Nazarena no seu status original e entender por que eles foram subvertidos e cancelados com a tomada de poder romano, né? Com isso, com o apagar das autoridades de Edessa na Judéia, com isso permitiu o sucesso da política do seu inimigo mortal, Roma, o seu agente Saulo Joséfo, que nesse tempo já tinha traído Jerusalém e passado a trabalhar a serviço dos Flavianos, Vespasiano e Tito, né? Que ao lado de seus patrões teve sucesso ao anular a autoridade nazarena e de Edessa anterior à tomada do poder romano. Como manipulou a realidade da terrível guerra entre o policiamento do agente a Jerusalém, se tornando o futuro serviçal romano Saulo Flávio Joséfo. A gente pode dizer que nessa guerra da Galileia, o maior dos conflitos estava na oposição entre o rei Isates, né, da ordem nazarena e de Edessa, versus Saulo Joséfo com, como um agente de Jerusalém. Tá? Então, mais uma vez, a famosa
famosa passagem de São Paulo na estrada para Damasco, que encontra Jesus Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque justamente por muito tempo o Saulo Joséfo foi não só agente de polícia a serviço de Jerusalém, já muito perto da agenda imperialista romana, caçando os adeptos dos cultos astrológicos, da Ordem Nazarena, pondo essas pessoas na prisão sem qualquer razão, tá? E também organizando verdadeiros ataques para destruir esses lindos mazarotes, como a gente vê aí no slide, tá? Que só restou, ou que só permaneceu semi-intacto para ser redescoberto hoje, porque a Ordem Nazarena teve o cuidado de preservar diante dos ataques romanos, tá? Já que a perseguição era brutal. Tá? Bom, então essa é a oposição aí da maior tensão entre Isates e o Saulo Josefo, assim como Isates e Vespasiano, que vai se tornar o patrão do Saulo. E juntos eles vão inventar o apóstolo São Paulo. Né? Então, quando, ao trair Jerusalém, Saulo passa para serviço de Roma e, e o seu serviço foi manipulado e traduzido para uma nova realidade imperial latina, onde Roma reescreve a história, escolhe e define quem é bom e quem é mal, certo? Ou seja, os seus arqui-inimigos, todos esses poderosos reinos que estavam, que eram soberanos na época da guerra na Galileia, né? Armênia, Edécia, Síria, Pártia, Petra, passam a ser cancelados da história e principalmente a aristocracia do reino de Edessa é o que Roma mais precisa que seja deletado e, e reprimido, né? Então Roma decide quem vai ser bom e quem vai ser mal, quem é bom e quem é mal, na reescrita da história, quando toma o poder na Galileia. Com isso, a glória e poder das culturas siríacas, armênias, pártias, Petra, etc., são anuladas para abrir espaço à vinda do culto ao demiurgo, que seria o culto a Júpiter Capitolino, é a versão romana de Zeus, né? Então, observamos que esse é o culto central da era de Peixes, né? O termo latino Deus é uma variação do grego Zeus. E Zeus nada mais é do que o demiurgo conforme a perspectiva gnóstica da biblioteca de Nag Hammadi, que basicamente é uma deidade tirânica e predatória. Né? E, claro, Júpiter é o regente, o planeta é o regente de peixes, né? como, como vai ser o culto à frente de uma religião corporativa e imperialista ao lado do messianismo imperialista. Tá? Ou seja, a criação do Messias imperial romano, conhecido como Jesus Cristo, vem de uma tradição imperial egípcia que se estende da 15ª dinastia até Júlio César, quando
os, é, os Césares, ou Alexandre Magno, Ptolomeu, Faraó Akhenaton, vão ser ungidos com óleo, Messias, no templo de Sol On, que é a grande pirâmide de Gizé, ou Templo do Sol. Então, vão ser ungidos com óleo, simbolizando serem messias numa cultura imperial do culto ao sol, o Aton egípcio, tá? E isso se comprova no Ato dos Apóstolos, em alguma passagem que São Paulo vai dizer que Jesus Cristo será ungido com óleo à maneira de Melquisedeque. A Melquisedeque é um termo que se refere a as dinastias de faraós do culto ao Aton egípcio. E não nos esquecemos que esse culto solar ao Aton egípcio e a cidade de Amarna, que foi construída pelo faraó Akhenaton e a Nefertiti sobre terríveis condições opressivas, né? Muitas pessoas morreram de tanto trabalhar debaixo do chicote, tá? Para ser bem honesto, né? As ossadas foram encontradas e tudo mais. Então, a Marna é o modelo para várias cidades modernas, como Washington DC e Brasília. Isso já é bem conhecido. Claro, é um conhecimento oculto, tá? Não é divulgado nos meios oficiais, que são todos desinformação e mentira, tá? Mas na realidade, as ordens secretas as ordens de Malta, os jesuítas, eles nada mais são do que ordens latinas atonistas, em referência ao culto solar egípcio imperial. E Jesus Cristo, como um Messias latino, inventado pela elite do Império Romano que tomou o poder na Galileia, né? Vespasiano, Tito, Domiciano, e com a enorme mão do Saulo Joséfo, tá? que foi enfim, foi um filósofo judaico de extrema competência e um estudo profundo e enorme, tanto na tradição judaica como na cultura judaica de Alexandria, da Septuaginta, e o gnosticismo grego. Ou seja, toda essa cultura literária do Saulo, ao lado de ser também chefe de polícia a serviço de Jerusalém, como foi também embaixador de Edessa, embaixador em Edessa para Jerusalém, tá? Tudo isso com a traição a Jerusalém e a seus companheiros no sítio de Jotapata, quando eles foram cercados pelo Vespasiano. Ele basicamente entrega os seus companheiros à morte no famoso sorteio, né, para quem vai morrer ao invés de ser capturado pelos romanos, né? Ele organiza o sorteio, faz todo mundo se matar e traz Jerusalém passando por lado romano. Aí com isso toda essa formação judaica, egipto, greco-gnóstica passa a serviço das elites romanas, né? E esse conhecimento vai servir na criação do seu alter ego, que é o apóstolo São Paulo, tá? E nesse sentido, a gente pode, por exemplo, citar essa passagem, né? Jesus Cristo vai ser ungido da maneira de Melquisedeque, que ele se refere ao Messias imperial do cristianismo latino, paralelando um Messias ungido e consagrado dentro do templo de Solomão ou Salomão,
diante do culto ao Aton egípcio. Tá? Então, o messianismo imperialista egípcio passa para o cristianismo latino. Tá? Assim como em outra passagem, ele vai dizer que vínculos com a lei judaica, a Torá e toda aquela cultura e disciplina, né, que vem da lei judaica, jamais não são necessários na relação entre o homem e Yahweh, né, ou Javé, tá? Já que a simples fé na ressurreição do Messias crucificado basta para garantir o elo entre o fiel e Deus, no caso. Tá? Então, quer dizer, essas manobras da teologia romana, latina, que foram produzidas pelo Saulo Joséfo, como apóstolo São Paulo, vem dessa cultura no tempo em que ele ainda trabalhava para Jerusalém, como Saulo, tá? E toda essa educação egito, greco, gnóstico, que vai passar a estar a serviço da teologia romana. A realidade aristocrática de uma cultura astrológica e alquimista, como foi Edessa e a Ordem Nazarena, foi apagada quando o casamento entre Isates e Maria Madalena, sua irmã mulher, tal como a imensa riqueza e finesse de princesa na função de dama da torre, que é o sentido da palavra Magdal, é dama da torre. Tá? Ou seja, esse é um mistério esotérico que tem a ver com a consciência crística. Por isso que Maria Madalena ungiu o Cristo Rei Nazareno, Isates, tá? Na casa de Simão Quifas, com óleo, simbolizando que ele é o Messias e ela é a dama da torre, né? A princesa da torre. Tá? Então, essa é uma função aristocrática, tá? Dentro de um reino e também uma função diante de um mistério esotérico, que é o da consciência crística, como ela teve à frente do mistério do Santo Graal, do casamento sagrado. Então, Madalena ungiu o Cristo Rei com óleo, né? E carregava caríssimo perfume dentro de um alabastro, simbolizando a sua função como dama da torre e princesa de Edessa, né? Como estava à frente do mistério do Santo Graal, e também foi mulher irmã de Isates, eles eram irmãos. Então essa é mais um exemplo que prova claramente que a ordem nazarena estava vinculada à cultura de Cam, por isso alquimistas no Vale do Nilo, tá? Antes, claro, do imperialismo no Vale do Nilo tornar a cultura conhecida como Egito, tá? Então são culturas diferentes. E então toda essa realidade da, da influência quemita na ordem nazarena, como o status aristocrático, em que a ordem nazarena está dentro do reino de Edessa, né, foram anulados na versão romana da história reescrita, certo? Por isso que por tanto tempo o cristianismo romano procurou esconder a todo custo o fato de que Isates ou Jesus e Maria Madalena foram irmãs
foram irmãos casados, né? Para não, enfim, para não permitir associar com a cultura do Nilo, né? Que era alquimista e astrológico, né? Igualmente calculada foi a anulação da vida da rainha Helena de Adiabene, esse é o termo que o Saulo colocou na Bíblia latina, que é uma ficção, tá? É a mesma ficção que eles fizeram com os termos Nazareno e Galileia, inventando isso dentro de uma geografia, tá? Na realidade, a Diabene é simplesmente a Edessa, esse centro depois do rio Eufrates. E que foi, assim que Roma tomou o poder na Galileia, se tornou Antioquia Edessa, se tornou a primeira cidade do cristianismo latino, já que Saulo Joséfo foi embaixador de Jerusalém em Edessa. Tá? Então eles tomam o poder na Galileia, a elite flaviana de Roma inventa o alter ego São Paulo, eles produzem a Bíblia Latina e Antioquia dessa se torna o primeiro centro do cristianismo latino. Né? Então, a rainha Helena foi a mãe do rei Isates. Né? Por conta da sua enorme influência e popularidade na Galileia, em meio à guerra. Né? Enfim, Roma e toda a conspiração latina conseguiram cancelar essa rainha da história. Seu importante empoderamento da lei judaica através da cultura astrológica e alquimista com os nazarenos se deu ao ter construído seu palácio na área popular de Jerusalém, ao contrário das elites rabínicas. Tá? Como sua única doação de uma menora, que é aquele famoso símbolo judaico, tá? Feita de ouro maciço, ao Templo de Jerusalém, e que teve uma mudança total aí na realidade do culto judaico. Né? Então as pessoas podiam admirar uma menora enorme de ouro maciço adornando o Templo de Jerusalém, né? Doada pela rainha Helena de Edessa. Um gesto que também enalteceu os nazarenos, a sua presença na Galiléia e em Jerusalém, já que a cultura nazarena é rival da elite judaica dos rabinos e do sinédrio. E isso aparece na Bíblia Latina quando Jesus entra no templo de Yahweh e revira todas as mesas dos mercadores, falando: ah, vocês fizeram o templo do meu pai um mercado, tá? E mais um comentário, eu disse que a ordem nazarena é uma ordem alquimista e astrológica com raízes na cultura de Cam, do Vale do Nilo, através da cultura helenística. Então, helenista ou helenística é a cultura antes do que se conhece como grego. Tá? Então, helenístico é uma cultura também alquimista e astrológica, baseado nos mistérios esotéricos. O principal deles são os mistérios de Eleusis. Tá? Então, de Hera e Perséfone. Tá? E aí, quando o culto ao demiurgo ou Zeus toma o poder, se torna uma cultura grega. Tá? Então, os nazarenos têm raiz na cultura quemita e helenística, e é por isso que no centro do zodíaco nazareno, como se vê no slide, está a deidade Helios.
tá? Hélio, tá? Que é justamente essa conexão com o Vale do Nilo através da cultura helenista. Bom, então a doação da menora de ouro maciço pela rainha Helena de Edessa também enalteceu os nazarenos dentro da cidade de Jerusalém e, e ela se converteu ao judaísmo nazareno, ampliando a influência da ordem na cultura judaica, já que eles não tinham uma relação boa com a elite dos rabinos. Tá? Por isso no Talmud, Isates ou Jesus não é bem visto. Tá? A rainha Helena de Edessa, tendo em sua homenagem o maior sarcófago de Jerusalém, esse fato demonstra que ela tinha grande prestígio espiritual, já que na cultura quemita, vinda do Vale do Nilo, um sarcófago aponta para a passagem para os campos de Amente, através quando a alma passa através da balança de Maat, que é a balança de Libra, tá? E o coração vai ser pesado na balança de Maat, tá? Então, o grande tamanho do sarcófago da Rainha Helena indica poder espiritual, tá? Quer dizer, ela está na via da justiça de acordo com a cultura de Kem, tá? Então, um sarcófago grande indica status espiritual, tá? Como também social, quando foi exposto a público e a população de Jerusalém. Então, tanto o templo da Rainha Helena como o seu sarcófago eram populares dentro da cidade e da cultura judaica, rivalizando com o status quo rabínico. Né? Bom, aí tem uma história de que esse sarcófago nós vamos terminar por aqui, tá? Na próxima live a gente vai falar mais sobre a Rainha Helena, tá? Então, agradeço muito a todos vocês, tá? Fiquem com o canal aí, nós temos várias lives muito interessantes e nós vamos aprofundar esse assunto e explicar a conspiração romana e também da elite judaica que deletou a rainha Helena de Edessa da história, mesmo o sarcófago dela estando no Museu do Louvre, em Paris. Tá? Então, muito obrigado a todos e nos vemos aí na próxima live.